Olá, amigos internautas, beleza com vocês? Me segue no Twitter, o link tá na descrição. Quer ser meu amigo no Facebook, tá aí na descrição também. Me segue no Instagram. Lembrando que no Twitter eu comecei agora. Quem puder me seguir, vamos lá pra gente debater ideias, estreitar os laços. Também segue o jornalista Gil Silva no Twitter. Meus irmãos, nós estamos aí às vésperas do julgamento de Lula no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que agora, em março, fevereiro para março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deve chamar a pauta. Lewandowski deu uma entrevista ao El País, eu acho que vocês já sabem, né, dizendo que a Lava Jato foi seletiva, criticando duramente a operação. Toffoli já havia dito que a Lava Jato quebrou empresas no Brasil, e foi uma verdade muito grande. Gilmar falou que a repercussão negativa diante da perseguição contra o ex-presidente Lula na Europa era uma coisa espantosa. Era um processo muito mal visto por juízes, por juristas, por advogados europeus. É tanto que eu sempre gosto de lembrar 17 juristas internacionais respeitadíssimos, sem questão de ideologia. Um é professor de Luiz Roberto Barroso, o outro era uma procuradora lá dos Estados Unidos, que o Dallagnol fez questão de um dia, há algum tempo atrás, tiraram uma foto com ela dizendo que para ele ela era uma referência. E ela assinou lá o manifesto em favor da anulação dos processos do ex-comandante do Planalto. E nós sabemos que vai haver o julgamento na segunda turma e, se usarmos a lógica, eu sempre tenho dito isso, o ministro Marco Aurélio Mello vai votar contra Moro e a favor do ex-comandante do Planalto. Tem um Twitter aqui do Dr. Cristiano Zanin Martins, o advogado de Lula, que eu particularmente gosto muito do Dr. Cristiano, pela sua coragem, porque não é para qualquer um, e pela sua frieza, não é para qualquer um aguentar o que o Dr. Cristiano Zanin aguentou do Sérgio Moro. Não é para qualquer um, o camarada tem que ter sangue no olho. Porque para o camarada meter, e isso acontece, para o camarada meter a mão na cara de outro cidadão, e eu não estou propagando violência, Deus me livre, nós somos contra a violência. Mas qualquer pessoa perde a cabeça. Por exemplo, o advogado passa a madrugada inteira fazendo a defesa do seu cliente. É maltratado, é humilhado na audiência, o juiz pega birra com o advogado, grita, faz todo tipo de coisa. E você tem que aguentar aquilo. Você recorre às instâncias superiores e as instâncias superiores, assistindo aos abusos daquele determinado magistrado, nada realiza. Eu estou falando de Zanin e de Moro. Não é para qualquer advogado, é tanto que Lula começou com 3 advogados, Dr. Batoque, Dr. Zanin, Dr. Juarez. Dr. Juarez deu um pau lá com o Moro Grande, tá aí no Google para quem quiser ver, um pau assim, uma discussão verbal, depois deixou o caso, porque eu via o Dr. Juarez muito irritado com o processo de Lula, porque ele via que era um processo político, ele próprio deu um depoimento afirmando que o processo de Lula era político, e Dr. José Roberto Bartock, a posteriori, também se cansou, viu que a perseguição política era tanta, que ficou sendo tipo um advogado assistente. Pois bem, em meio a essa escalada aí, chegando perto aí do julgamento, eu vi um Twitter aqui do Dr. Cristiano Zanin Martins parabenizando o presidente Toffoli. Vejamos aqui, olha. A decisão do ministro Dias Toffoli, que derrubou a censura ao especial do Porta dos Fundos, também mostra a importância das cortes superiores na reparação de violações à Constituição e às leis do país, reforçando que os tribunais de apelação podem cometer erros nas mais diversas áreas. Ou seja, existe essa discussão toda sobre a PEC legal de segunda instância, que agora foi abafada depois que a horcrux bolsonarista foi descoberta na Alerj. Mas existe essa PEC aí tramitando na Câmara dos Deputados, a gente não sabe como é que isso vai terminar, vai demorar muito, mas nós não sabemos como terminará. Imagina, pegando o exemplo desse juiz, o juiz pega, censura lá um especial Porta dos Fundos, que as pessoas são contra, enfim, a maioria, eu vejo muita gente contra, né? Nós temos a maioria do povo brasileiro é cristão. Eu particularmente não assisti, não vi ainda, não tenho vontade de assistir, mas respeito as pessoas que gostam. Respeito porque o Brasil é um país laico, né? Existe a pluralidade de ideias, enfim. Aí o juiz censura aqui. Se não for um tribunal superior para revisar uma decisão arbitrária, imagine o que vai acontecer. Aí o camarada é condenado por um juiz de primeira instância, é condenado por um tribunal e você não tem mais o direito de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e nem tampouco ao Supremo Tribunal Federal. Só para vocês entenderem a importância do STJ e a importância do STF. E é bom que o STF saiba que eles querem acabar com a importância da Corte Centenária.
da Corte Centenária, porque o cargo é vitalício, para que o ministro tenha total liberdade para tomar a decisão que a lei determina. Porque se o juiz de primeira instância lá, ou o desembargador lá que censurou o Porta dos Fundos, se ele é contra o Porta dos Fundos, ele é contra o Porta dos Fundos. Ele. Estou dando um exemplo. A Constituição Federal é? Não. A Constituição brasileira diz que o Estado é laico. A Constituição brasileira dá o livre arbítrio para as pessoas se manifestarem da maneira que quiserem, errado ou não. Quem na realidade extrapolar vai sofrer sanções, vai para a justiça, o camarada busca o judiciário e vai para o processo penal, por danos morais, enfim, eu estou apenas exemplificando, ilustrando esse tweet do Dr. Cristiano Zanin Martins. Parabenizar o Dr. Cristiano Zanin, parabenizar a doutora Valesca Teixeira, essa dupla forte, combativa, que não desanimou apesar das dificuldades que encontraram pelo meio do caminho. Tentaram desanimá-lo, criticando ele de todas as formas. O advogado de Lula não ganha uma, o advogado de Lula não ganha uma, e ele não desanimou. E ele lutou, e ele continua lutando. Parabéns, doutor Zanin. A luta continua, companheirada.